Acontecimentos recentes, como a queda do avião da Air France, colocam em evidência o trabalho dos profissionais que trabalham na identificação de corpos com identidade ignorada ou imprecisa. Com o trabalho deles, é possível assegurar a dignidade às vítimas e às famílias. Os papiloscopistas são responsáveis pela identificação dos corpos que chegam ao IML. Um dos primeiros procedimentos feitos na sala de necrópsia é a coleta das impressões digitais. Na maioria dos casos, é com esse material que os profissionais conseguem identificar os cadáveres. Foi assim com a inglesa Cara Burke, assassinada em Goiânia no ano passado. Ela teve o corpo esquartejado e jogado em rios próximos da capital. Para ter a certeza de que o corpo era mesmo dela, os papiloscopistas tiveram que analisar as digitais. Identificação mais barata, mais rápida, e é a forma de impressão que a gente tem de identificação de massa. É mais fácil do que o DNA, do que o exame da arcada? Muito mais fácil, porque hoje em dia as pessoas que entram no IML, é muito mais fácil você encontrar uma pessoa que tenha feito um documento do que uma pessoa que tenha toda uma documentação dentista, né? E o DNA é o último processo que a gente recorre e que é muito mais demorado e muito mais caro. No ano passado, 164 corpos deram entrada no IML de Goiânia como indigentes. Os papiloscopistas conseguiram descobrir a identidade de 114 através das digitais. Os outros 50 foram enterrados como indigentes. As impressões digitais colhidas na sala de necrópsia são confrontadas com as que estão no banco de dados do Instituto de Identificação da Secretaria de Segurança Pública. Mas quando o corpo é de uma pessoa de outro estado, os papiloscopistas enfrentam uma dificuldade maior para fazer a identificação. Se fosse unificado, o trabalho ia ser um só para verificar em todos os institutos do Brasil, né? Provavelmente a quantidade de cadáveres que iam ficar sem identificação ia ser pouquíssimo, só quem mesmo não tivesse o documento, né? E o primeiro encontro nacional de necropapiloscopia começa hoje em Goiânia. Quem traz mais detalhes sobre o evento é a repórter Lília Lynch. Bom dia, Lília. Bom dia, Sirlene. Pois é, um assunto que chama muita atenção, já que nós convivemos com isso diariamente, com pessoas desaparecidas que às vezes precisam de algum mecanismo para poder dar até pistas mais à polícia, e esse trabalho de identificação, esse trabalho de papiloscopia traz essa facilidade no trabalho, no processo de investigação. Agora, para saber o que vai ser discutido nesse encontro, eu converso agora com o presidente da Federação Nacional de Papiloscopistas, senhor Antônio Maciel Aguiar Filho, que vai começar a entrevista explicando para a gente exatamente o que é necropapiloscopia. Bom dia, presidente. Bom dia. Eu gostaria de falar, por exemplo, necro, etimologicamente, significa cadáver. Então, a identificação de cadáver pela impressão digital. E o encontro é exatamente sobre o quê? Porque o senhor estava me falando que vários assuntos de interesse da população serão discutidos, né? Certamente. A gente tem um objetivo técnico, né, de observar as novas técnicas utilizadas nesse processo, mas tem temas de grande alcance social. Por exemplo, a padronização dos procedimentos em todos os MLs do Brasil, a proposta de criar um cadastro nacional datiloscópico e antropométrico de pessoas desaparecidas e a criação de um grupo especializado em identificação de desastre de massa. Por que a criação desse grupo? Quer dizer, o Brasil hoje tem profissional suficiente para a criação, digamos, de uma tropa de elite aí da papiloscopia? Tem, na verdade eles estão dispersos. O objetivo desse grupo é exatamente criar uma força nacional para facilitar e amenizar o sofrimento das famílias que são vítimas desse tipo de eventos de grande proporção. E isso vai ser discutido durante o encontro porque todos os representantes de todos os estados devem participar do encontro. Exatamente, mesmo porque a Senasp, a Secretaria Nacional de Segurança Pública, sensível com o problema, ela fez com que todos os representantes papiloscopistas de todos os ML do Brasil, inclusive dos departamentos da Polícia Federal, estão presentes no evento. Isso facilitaria, por exemplo, um grupo especializado em desastre de massa, facilitaria o trabalho como está sendo realizado lá no Nordeste agora, da identificação de corpos no desastre do Airbus? Com certeza, mesmo porque toda identificação é uma perícia e ela subentende um ato comparativo. Então, independente do processo de identificação, seja pela impressão, pela arcada, o DNA, é necessário que haja um cadastro previamente. E todas as pessoas são supostamente identificadas civilmente. Então, isso facilita ao papiloscopista, ao profissional especializado,
Naquele momento, as vítimas são em condições muito especiais pela violência do acidente, então exige uma rapidez e esse grupo com certeza dará maior celeridade no processo. Agora nós vimos na matéria ali a importância da identificação através da impressão digital, a identificação de corpos através da impressão digital. Para isso existe o objetivo também nesse encontro, o senhor estava falando, da criação de um cadastro único, um cadastro nacional. Por quê? Na verdade, isso faz necessário, porque, por exemplo, como mostrou na reportagem, de 164 nós conseguimos identificar pela impressão 114. Essas 50 pessoas ficaram como indigentes, enterrados como indigentes, porque geralmente faltou impressão, não tinha 10 dedos, os 10 dedos não foram possível coletar esse desenho dos 10 dedos. E a partir desse cadastro, com a tecnologia EIFS, que é o Sistema Automatizado de Impressão Digital, que a Polícia Federal vai disponibilizar para esse projeto, a gente conseguiria, a partir de um fragmento, identificar essa pessoa, mesmo ela não sendo de Goiás, sendo de outro estado. Tá certo. Senhor Antônio Maciel Aguiar Filho, presidente da Federação Nacional dos Papiloscopistas, muito obrigada pela participação, pelas informações, um bom encontro para o senhor. Lembrando que o encontro acontece hoje e amanhã no Cananchoê Hotel. Sirlene. Obrigada, Lili. Até daqui a pouco, quando falaremos sobre o combate à corrupção.